Já aconteceu com vocês de serem demitidos de forma silenciosa quando a empresa comete o famoso "tá me tirando", como uma forma de tirar para fora do processo, tirar para fora da empresa? Seria mais fácil mandar embora, né? Mas tem muita gente que faz isso, acredite. Fica até o final do vídeo aqui que eu vou contar uns segredinhos para vocês, por que que isso acontece, quais são os efeitos disso dentro do nosso cérebro, da nossa saúde mental e, enfim, vou contar todo o contexto para vocês depois da vinheta. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Derrira. Eu sou o Eduardo Derrira, meu nome é Eduardo Derrira. Sou professor universitário de pós-graduação, psicólogo organizacional e clínico também, além de administrador. Há 26 anos trabalho com desenvolvimento humano, com gestão de pessoas, saúde mental nas empresas, né? Em Goiás e em todo o Brasil, atuando como consultor, seletista também, diretor, gerente de RH. Já passei por várias áreas, né, com especialização em cargos de salário, desenvolvimento de líderes, treinamentos, palestras, implantação de programas de saúde mental corporativa, né, entre outros. Criei esse canal aqui para a gente poder refletir juntos sobre saúde mental e gestão. Então, antes de começarmos, peço humildemente que você faça o triplo C. Curta, comente, compartilha. Isso ajuda o YouTube, pessoal, a entender que esse vídeo, o conteúdo é relevante e incentiva a gente a produzir cada vez mais conteúdos de qualidade, não é não? Então, se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aproveite, se inscreva no canal, clique nos sininhos aqui de notificação, né, no sininho aqui abaixo, para receber as notificações de novos conteúdos. É um prazer produzir conteúdo para vocês, sério e verdadeiro, sobre saúde mental e gestão. E sem mais delongas, vamos ao conteúdo de hoje. Exatamente, vamos ao conteúdo de hoje. Lembrando a vocês que esse canal aqui tem um oferecimento, um patrocínio do Instituto de Desenvolvimento Humano Integrado, Instituto DHI, que trabalha com saúde mental e gestão, plano de cargos salários, estruturação de recursos humanos, desenvolvimento de liderança, e também do Espaço Neuroessência aqui em Goiânia, a clínica nossa de psicologia, onde a gente atende presencial e à distância também, com várias especialidades, especialidade em neuropsicologia, né? A gente atende também com TCC e outros profissionais também. Então, sem mais delongas, de novo, vamos lá. Hoje nós vamos falar de um tema bastante polêmico. Muita gente fica pé da vida com as empresas e acontece muito que o termo em inglês chama catfeeding, né? É quando a empresa ela não demite você oficialmente, mas começa a te empurrar para fora do processo, né, de forma silenciosa. Então, é a famosa demissão silenciosa, né, que a empresa começa a fazer. Ela pensa assim: poxa, eu precisava tanto demitir a pessoa, mas às vezes não tem dinheiro para demitir, às vezes tem alguma coisa que impede, né, e a empresa fala: poxa, vamos fazer o seguinte, não demanda muita coisa para a pessoa, não. Deixa lá quieto, uma hora a gente precisa usar ela, ou pensa diferente, né? Vamos, como diz no interior, vamos fazer a gata parir, vamos fazer a pessoa sair, né? Então, assim, isso não é de um dia pro outro, tá? Isso não é de um dia pro outro. É um processo lento, quase invisível e totalmente devastador. Eu já passei por isso, dos dois lados. Eu já passei por isso sofrendo, né? Sofrendo, já fizeram isso comigo. E já passei por isso sendo o lado da empresa também. Às vezes não por querer, não porque a gente queria fazer isso, mas porque todo um contexto fez com que isso acontecesse. Então, pessoal, por ser um processo lento, tem um ritmo assim. A empresa para de demandar, né? Então a gente deixa de participar de reuniões importantes, os projetos são repassados para outras pessoas, você não tem feedback mais, você não recebe oportunidade. Então você começa a ser isolado, não começa a te demandar, então aos poucos você vai se sentindo inútil, desconectado, né? Fora do circuito. É como se você tivesse presente, mas fosse invisível. Teve uma vez que eu estava numa uma grande empresa, não vou citar nomes, e chamaram para desfazer o contrato, e aí depois eu questionei, falei assim: tá, mas o serviço não está indo de acordo? Não está de acordo. Eu falei: mas tem 4 meses que eu estou tentando falar contigo, tu não fala comigo.
4 meses. Então, assim, o profissional até tenta, mas a empresa. Agora, a gente tem que entender quais são os motivos, né? Vamos se colocar no lado da empresa, né? Então, por que as empresas fazem isso? Não seria mais fácil demitir? Cara, seria, né? Mas a empresa começa a forçar o colaborador a pedir demissão. Às vezes de forma proposital, às vezes de forma não proposital. Tá? Então nem sempre é culpa totalmente, né, de forma dolosa por parte da empresa. Às vezes culposa, né, sem a intenção. Então não conta mais com aquela pessoa. Às vezes perdeu a confiança. Às vezes acha que a pessoa não vai dar conta de entregar o trabalho que tem que ser feito e simplesmente passa para outra pessoa. Né? Então é uma forma de, às vezes, de evitar conflitos. Muitas empresas fazem isso de propósito. Eu sei que fazem. Para evitar custo, né? Fazer a pessoa, não, ela vai pedir demissão, deixa ela quieta. Mas eu conto para vocês que nesses 26 anos, gente, de trabalhando no RH, eu vejo muito isso acontecer, mas eu vejo isso acontecer 90% das vezes de forma não proposital. De verdade, não proposital. As empresas simplesmente desistem da pessoa. Elas não fazem de propósito, né? A empresa vira e fala assim: não, agora eu vou começar a isolar a pessoa, porque daqui a pouco ela vai pedir demissão. Não. Mas eu vejo a empresa desistindo, simplesmente desistindo. Então, assim, o preço emocional para o colaborador é altíssimo, né? O preço é altíssimo. E o impacto psicossocial disso, do catfeeding, é um risco sério, muito sério. Então afeta diretamente a saúde mental do trabalhador, né? Então, assim, gera ansiedade, muita ansiedade. Você não sabe se você pode contar com a empresa, assim, a empresa sabe que não está contando contigo. Você não sabe se busca outro emprego ou não, né? Gera aquela insegurança, né? Você vai trabalhar, você não sabe se você volta empregado para casa, né? Então gera aquela sensação de incompetência, poxa, né, não sirvo mais, perda de pertencimento, né? Então, não pertenço mais aqui, não quero vestir mais a camisa da empresa. E aí começa um burnout, porque a pessoa tem que trabalhar, precisa do dinheiro para poder pagar suas contas. Às vezes não faz tanto parte mais do seu propósito, mas você precisa daquilo ali, você não sabe se você pode contar. Vou mandar meu currículo para outro local. E você nunca sabe se a empresa está fazendo aquilo de propósito para te passar para uma outra área, percebe? Ou se aquilo ali é para pedir conta, ou porque não conta mais contigo, fica um monte de dúvidas, então N pensamentos na cabeça. E a gente começa a identificar que a gente está sofrendo esse catfeeding, se a gente começa a perceber que o gestor não te inclui mais, seu trabalho perdeu relevância, né? A gente não recebe mais informações do que está acontecendo, as responsabilidades diminuem sem explicação, né? Ou te mudam de área, você está sendo totalmente ignorado. Aí acende um alerta, né? Acende um alerta. A gente passa, não por querer, mas inconscientemente a gente começa a render menos naquilo que a gente estava fazendo. A gente começa só a esperar o tempo passar, sabe? A gente, poxa, vamos passar o tempo. Se der, deu. Se não der, não deu, sabe? Ah, vamos procurar o RH. Aí começa, né? Então a gente precisa começar a procurar o RH. Olha, tá acontecendo alguma coisa. Vamos ter uma conversa com o gestor? Chama o gestor para conversar. Então a gente precisa de diálogo. E repito, muitas das vezes isso não acontece por querer. A empresa simplesmente desiste, ou às vezes não tem dinheiro para mandar embora, e fala assim: cara, quer saber? Uma hora eu vou usar aquela pessoa ali para alguma coisa, para uma outra demanda, e fica complicado. Mas o prejuízo mental, o dano na nossa saúde mental é enorme, de verdade, enorme. Ansiedade, depressão e burnout começa a virar um turbilhão de emoções no nosso cérebro, de forma que a gente começa a estressar, os pensamentos começam a divagar,
A gente não descansa mais em casa, então vem os sinais de burnout, que você não consegue dormir direito, você não consegue descansar direito. Então você precisa produzir, eu preciso fazer, mas eu não tenho como fazer, a empresa não está demandando, não confia em mim. Aí você fala, não, já sei, vou fazer o meu currículo. Aí você começa. Quanto que o que a gente precisa fazer é procurar o líder para conversar. Então vamos procurar o líder para conversar. E, cara, dá um jeito de sentar com o teu líder. Dá um jeito. Chefe, olha, vamos falar a verdade aqui, eu preciso conversar contigo. Que hora você tem para conversar comigo? Pode ser na hora do almoço? Olha no olho do teu chefe. Olha no olho do teu chefe e de forma bem aberta, bem clara e transparente. Chama ele para conversar, colocar tudo às claras, né? Vamos colocar o que está acontecendo. Eu preciso entregar. Você conta comigo ou não conta comigo? Se você não contar comigo, tudo bem. Abre o jogo comigo que eu vou procurar uma outra empresa. Eu vou distribuir meu currículo. É muito mais fácil, é muito mais honesto. Da parte do colaborador e da parte da empresa. Agora, tem empresa que não vai te falar. Tem empresa que não vai te falar. Veja bem, não sei, talvez, quem sabe. Se essa informação não chegar nessa conversa sincera, se essa informação não chegar e a coisa não mudar, é porque aí realmente tem algum outro cenário, alguma coisa está acontecendo. E aí você precisa ficar atento aos sinais. Precisa ficar atento aos sinais. Ou às vezes pode acontecer muito disso ser percepção do colaborador. Acontece. Percepção do colaborador. O colaborador está com tanta coisa na cabeça que ele consegue, ele começa a olhar para um lado e para o outro, achar que as pessoas estão perseguindo, percebe? Assim, não, o pessoal não conta comigo, nossa, estão me tirando, ah, coitado de mim. Aí começa uma coisa de perseguição. Cuidado com outros sintomas, tá? De isolamento, perseguição, carência de atenção. Então procura o teu psicólogo para conversar sobre esses sintomas, porque isso podem ser sinais mais sérios de algumas condições psicopatológicas que merecem mais atenção. Tá? Já vi muito isso acontecer, isso começa a desenvolver a partir de alguns sinais, a partir de alguns gatilhos. Tá? Então, cuidado também para não entender que isso possa ser uma percepção sua. Estude o cenário antes e veja se aquilo realmente faz sentido. Se fez sentido, chama teu chefe para conversar. Não fez sentido, vê se isso não faz parte de uma percepção sua. Então, chama teu psicólogo para conversar. Conversa com ele. Chama o RH, procura teu psicólogo pessoal. Eu atendo muitas pessoas num consultório de forma online também que me procuram realmente para buscar entender melhor esse comportamento e esses sentimentos. Às vezes você precisa realmente buscar entender os seus sentimentos, tá? Para entender os seus comportamentos, né? A gente pode voltar lá na nossa parte cognitiva, né? Então, eu tenho crenças, eu tenho pensamentos, sentimentos e comportamentos. Então, para me entender os comportamentos e sentimentos, eu preciso entender meus pensamentos. Então, vamos entender melhor isso para entender um cenário, tá, gente? E para terminar, a gente precisa entender o seguinte: a gente não está falando de desempenho, que é feeling, não é desempenho. É uma gestão ruim de comunicação. Muitas vezes uma falta de comunicação, a falta de coragem da gente chegar no chefe também. Então, se a gente está passando por isso, a gente não está sozinho, né? Tem muita gente passando por isso também, isso acontece. E às vezes você não está ficando doido de imaginar algumas coisas. Pode ser que a gente está exagerando também. Ou pode ser que faça sentido. Então procure estudar de forma consciente a situação e lembre-se, quando uma empresa te silencia e a sua voz precisa ser ainda mais forte. Então se a empresa silencia, você precisa comunicar de forma bem mais forte. Tá, gente? Então é um vídeo para a gente refletir que isso acontece muito, cat feeling, né? Essa demissão silenciosa, às vezes proposital, às vezes não, às vezes falta de gestão, ou às vezes é sua percepção, tá? Pensa nisso, porque isso é a base da sua saúde mental, a sua percepção em relação ao todo dentro da empresa. Tá bom, pessoal? É um assunto que dá muito pano para manga,
dá muita resenha. A gente pode contar muitos casos, né? Então eu quero ouvir vocês. Comenta aqui no vídeo se vocês já passaram por isso. Manda esse vídeo pro pessoal da tua empresa para poder refletir, para poder enxergar um cenário, tá? Manda pro teu chefe. Às vezes o teu chefe vendo esse vídeo pode te chamar para conversar. Quem sabe, né? Então, fica aqui a dica para vocês entenderem o cenário. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, lá no Instagram, Eduardo Derrira, com H, né? D-E-H-R-A, Eduardo Derrira. Ou Instagram do Instituto DHI, @ Instituto DHI, ou empresas, _ saúde mental, _ empresas, que é o Instagram nosso de saúde mental. E estão convidados também a conhecer o nosso programa de saúde mental preventivo nas empresas. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Fui.